Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos novamente aqui para fazermos reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o alto índice de desemprego entre o povo chamado povo de Deus. E se você for nos templos, você for nas reuniões que tem hoje, uma boa parte do tempo é gasto em pedidos de oração para Deus abrir as portas de emprego. Somente no nosso país, que estamos vivendo uma fase difícil, uma crise sem precedente na história do nosso país. Mas o que eu tenho observado é muitos ditos servos de Deus, crentes, perdendo o seu emprego. E se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos ficar alarmados. Como o povo de Deus, entre aspas, vamos dizer assim, está desempregado. E eu pensando sobre isso, eu também sou empregado, pensando sobre isso, eu falei, eu vou fazer um vídeo esclarecendo porque que há um grande índice de rejeição, por exemplo, muitos crentes sendo mandados embora das suas empresas. E lendo as escrituras, eu observei que se os crentes conhecessem a palavra e aplicassem a palavra, certamente eles seriam os últimos a perder o emprego. Seriam as últimas pessoas que os patrões mandariam embora. Por que será? Nós temos vários textos da palavra que nos ajudam para você poder compreender isso que eu estou trazendo para você. Vários textos, mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu quero que você acompanhe comigo alguns textos que, se o crente verdadeiro aplicar esses textos, ele vai ser o último funcionário que o patrão vai querer dispensá-lo, Vai ser o último funcionário, porque os patrões, o capitalista, ele quer que o funcionário produza, que o funcionário não traga prejuízo para ele. Então eu quero fazer a leitura primeiramente na primeira epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, e o versículo 9 e 10, para nós começarmos a entender por que há muito desemprego. Esse texto aqui não é aplicado na vida dos ditos servos de Deus. Então vamos começar do capítulo 2, o versículo 9. Diz assim: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tá vendo, meus amigos, meus irmãos? Aqui está falando para pessoas que estão debaixo de ordem de patrão. Entendeu? Aqui está falando de servo, mas serve para os nossos dias, que nós devemos agradar. Aqui não está dizendo para nós agradarmos o patrão bom. Em outro texto da palavra, lá em Pedro, fala que não somente os patrões bons, mas também os maus, para que nós possamos agradar primeiramente a Deus. Vocês estão entendendo? E no versículo 10, não defraudando em toda o tempo, meus amigos. Alguém foi mandado embora lá na minha empresa e o patrão falou para mim, ele roubava o meu tempo, ele se escondia, e ele não estava sendo leal, igual está dizendo aqui no texto. Mas a palavra fala que nós devemos fazer isso para nós sermos ornamento da doutrina de Deus, para que o patrão olhe para nós e fale, esse é um verdadeiro servo de Deus, esse eu quero para mim, porque ele obedece primeiramente a Deus e depois ele está me obedecendo, não é verdade? E a palavra de Deus vai dizendo aqui, meus amigos, meus irmãos, no versículo 7 e 8, que eu quero compartilhar. O problema é que muitos ditos servos de Deus não se encaixam nesses dois versículos que eu vou ler agora, que diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras,
na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8. Esse aqui que eu vejo as pessoas contradizer isso aqui. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Tá vendo, meus amigos, meus irmãos? O que eu vejo aí é crente se misturando. Linguagem igual a linguagem do povo. Eu mesmo estou cansado de ver isso. Mas uma coisa eu falo para vocês, meus amigos, meus irmãos. A palavra de Deus não mente. Quando nós aplicamos a palavra de Deus, tudo que nós fizermos, nós vamos prosperar. Pode ser o cargo aparentemente mais humilde que for. Vocês lembram de José do Egito? Era escravo de Potifar. Prosperou lá na servidão dele. Foi para a prisão. Prosperou na prisão. Depois foi para o governo. Foi para o reino de Faraó. Prosperou lá. Daniel. Desculpa. Foi como escravo para a Babilônia. Prosperou. Os amigos dele, os 3 amigos deles, prosperaram. Então, meus amigos, meus irmãos, quando eu vejo os templos abarrotados de pessoas fazendo campanha para Deus abrir a porta, Deus está olhando lá, está falando, não vai ser aberta a porta, porque vocês não estão sendo ornamento da doutrina. Vocês não estão de acordo com a palavra que eu deixei. É só vocês aplicar a palavra que vai parar esse negócio de ficar orando para abrir porta. Vocês entenderam? E o outro texto que eu quero ler aqui, para que você entenda, né? Aqui está aqui em próprio livro de Tito, né? Livro de Tito, para que você aplique a palavra, né? Aplique a palavra. Está aqui no versículo, deixa eu achar aqui para você. Capítulo 3, o versículo 1. Está aqui, ó. Admoesta-os a que se sujeite aos principados, quer dizer, às autoridades e potestades, que lhes obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Se nós aplicarmos esses pequenos textos aqui que nós acabamos de ler, meus amigos, meus irmãos, você não vai perder seu emprego tão fácil. E quando eu vejo um crente, fui mandado embora. E o interessante é que às vezes eu vejo o crente sendo mandado embora, e o que não é crente vai prosperar no lugar dele. Tem algo errado com esse dito crente, vocês concordam? Dito servo de Deus. Então ele não está fazendo de acordo com a palavra, né? A palavra de Deus fala que nós devemos nos apartar da iniquidade. A iniquidade. Então, meus amigos, meus irmãos, se você professa o nome de Jesus e você não está sendo o primeiro da sua empresa, algo está errado. Porque se você aplicar esses textos, qual patrão que não vai ter você como o primeiro funcionário da sua empresa? Qual patrão que não vai te valorizar? Eu gostaria que através desse pequeno vídeo você não perdesse o seu emprego. Pense sobre isso.